Boa noite, senhores e senhoritas. Sobre a proteção de Deus, gostaria de abrir a 21ª sessão ordinária do Conselho de Regulação e Fiscalização do Orcispar. E, como primeira ação, eu gostaria de nomear como secretária ad hoc a colaboradora do órgão regulador, senhorita Emily Vitória, para secretariar. Tivemos um problema. O Thiago saiu da reunião. Vamos aguardar um pouquinho até ter caído a conexão. Perfeito. Pessoal, caiu tudo aqui. Pode prosseguir. Posso prosseguir? Então, voltando, peço perdão aí, né? Gostaria de nomear como primeira ação, como secretária ad hoc, a colaboradora do órgão regulador, senhorita Emily Vitória, para secretariar, fazer a lavratura da 21ª reunião do órgão regulador. E, como segunda ação, segundo passo, gostaria de pedir ao senhor Jefferson para ler a primeira pauta, que seria a revisão tarifária do município de Terra Rica. Passo a palavra para o senhor Jefferson. Então, senhores, boa noite a todos. Então, como mencionado pelo presidente, nossa primeira pauta é em relação à revisão tarifária do município de Terra Rica. Foi solicitado pelo prestador uma revisão. O último aumento tinha ocorrido em 2023. Atualmente, a tarifa é de R$ 29,38 a residencial. Seguindo, nós temos 3 categorias, que é residencial, comercial e rural. É um município de 14 mil habitantes e tem 60% de esgoto na cidade. Analisando quais alterações que foram realizadas nessa revisão. Além da correção da inflação, que é o percentual proposto de 6,29%, o prestador alegou custos adicionais em relação ao tratamento de esgoto. Então, eles estão solicitando sair de 52% do valor da cobrança do esgoto para 60%. Ou seja, 60% do valor da tarifa de água será cobrado para o recebimento, custos operacionais relacionados ao esgotamento sanitário. Então, essa é a primeira pauta, senhor presidente, a revisão tarifária do município de Terra Rica, o percentual proposto de 6,29, contemplando a revisão, a inflação, correção do último período, do último aumento tarifário realizado em 2023. Obrigado, Jefferson. Gostaria de perguntar aos conselheiros se tem algum comentário ou alguma pergunta a fazer. Caso negativo, gostaria de iniciar a votação. Peço, por gentileza, que quem seja favorável, que permaneça em silêncio. E se alguém for contrário, que se manifeste. Como não temos nenhum ato contrário, dou como aprovada a revisão tarifária de Terra Rica. E gostaria de passar a palavra novamente ao Jefferson para que leia para a gente a segunda pauta, que seria o reajuste tarifário do município de Abatiá. Senhor Jefferson. Reajuste tarifário do município de Abatiá. O último aumento ocorreu em 2022, então nós estamos aí tratando de um município que está há 2 anos e meio, quase 3 anos sem aumento, né? E
Atualmente, a situação é que a receita média arrecadada do período que nós analisamos é de R$ 162 mil, a despesa é de 174, né? Então, é nítido que é necessário, né, um reequilíbrio aí para as contas públicas da entidade. Hoje, no município de Abatiá, né, na autarquia, nós temos 3 categorias: residencial, comercial pequeno e comercial barra industrial. Atualmente, o valor da residencial é de R$ 35, e é um município que possui 60% de esgoto na cidade. Aí, o percentual proposto de inflação desse período, lembrando, pessoal, que esse caso de Abatiá é somente a inflação, não envolve revisão, não envolve nada relacionado. E o percentual proposto é de 14,78%, corrigindo, né, correção da inflação ali do período de 2022 até agora. Então, senhor presidente, o caso de Abatiá é esse, solicitação de reajuste por parte do prestador, no qual foi feito o estudo de sustentabilidade econômica financeira, né, e feito uma análise, chegamos no percentual na cesta de índices, né, percentual de 14,78%. Então, a tarifa sairia de 35% para 40,17% na categoria residencial, permanecendo 10 mil litros a cobrança mínima, né, a tarifa consumo mínimo. Por gentileza, gostaria de solicitar aos senhores conselheiros, se tiverem algum comentário ou pergunta, que possam fazer. Como ninguém tem nenhuma pergunta ou comentário, gostaria de dar prosseguimento com a votação e peço, por gentileza, que quem seja favorável, que permaneça em silêncio e, se alguém tiver algum ato contrário, que se manifeste. Como não tivemos manifestação, gostaria de dizer que está aprovada a pauta do reajuste tarifário de Abatiá. E gostaria de dar prosseguimento à terceira pauta, que seria o reajuste tarifário do município de Sertaneja, dessa maneira passando a palavra ao senhor Jefferson. Na terceira pauta, nós temos a situação de Sertaneja, que é um município próximo aqui da região de Londrina. O último aumento tarifário foi realizado pelo Conselho de Regulação do Orcispar em janeiro de 2024. Na ocasião, foi registrada a inflação, e nessa solicitação atual, nesse cálculo realizado pelo Orcispar, pela equipe econômica do Orcispar, utilizou-se o período contábil, o período inflacionário de 2024, né, no ano inteiro. Nós temos uma situação de receita média de 119 mil, uma despesa média de 121, então a inflação, ao menos para corrigir essa situação. Atualmente, o município, né, o município de Sertaneja, através da autarquia, filantrópica e comercial barra industrial. Tarifa atual de 37,16, né, como os senhores podem ver, e nós temos a aplicação de tarifa social também no município, né, do qual, no decorrer do ano, nós vamos analisar se todos os requisitos estão sendo cumpridos de acordo com a lei federal, né. Mas, voltando à pauta aqui do reajuste, né, o percentual proposto de inflação do período de 2024, pelo SAMAI de Sertaneja, é de 4,27, então saindo de 37,16 para 38,75. Então, senhor presidente, seria essa solicitação feita pelo município, o estudo, embasamento aqui legal por parte da equipe econômica do Orcispar, o percentual proposto de 4,27 de aumento tarifário. Obrigado, Jefferson. Por gentileza, gostaria de perguntar aos conselheiros se tem algum comentário a fazer ou alguma dúvida. Não tenho nenhum comentário ou dúvida. Gostaria de dar prosseguimento à votação. Desta maneira, peço por gentileza que os que forem favoráveis permaneçam em silêncio e os que tiverem algum ato contrário que se manifestem. Não tendo nenhum ato contrário, dou como aprovada
a terceira pauta seria o reajuste tarifário de sertanejo. E dando prosseguimento à quarta pauta do dia, a agenda das sessões do Conselho de Regulação e Fiscalização dos Serviços, passo a palavra ao senhor Jefferson. Acho que é o Jefferson. Você está com o calendário aí? Eu vou apresentar aqui, eu vou demonstrar só. Eu acho que ficou para você, Rogel, na sua abordagem quanto à Isso, né? agenda, mas Uhum. está na tela já para você, tá? Obrigado. Senhor presidente, demais conselheiros, boa noite. A senhora secretária Doc, Jefferson, e também a nossa hoje coordenadora da fiscalização, a engenheira Renata. E os nossos internautas que estão nos assistindo nesta noite, né? Os senhores conselheiros, a ideia da aprovação é para fixar uma data, né, a fim de organização, e a ideia proposta é sempre se manter na quarta-feira de cada mês, com exceção do mês de dezembro, né, para se evitar que caia entre véspera de Natal. Eu sei que os senhores fariam a sessão com todo prazer, mas para evitar isso, né, aí a sugestão para dezembro ficou na terceira quarta-feira do mês de dezembro. Então, a nossa proposta seria 26 de março, 23 de abril, 28 de maio, 25 de junho, 23 de julho, 27 de agosto, 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. Caso os senhores queiram fazer uma sugestão, caso contrário, é essa a nossa proposta aí para as sessões do Conselho. Era isso, senhor presidente. Por gentileza, senhores conselheiros, peço que façam seus comentários ou perguntas nesse momento. Se está tudo ok, abro para votação dessa pauta. Peço por gentileza que os favoráveis permaneçam em silêncio e alguém que tiver algum ato contrário que se manifeste. Não tendo nenhum ato contrário, dou como aprovada a agenda das sessões do Conselho de Regulação e Fiscalização do Serviço 2025. E, dando prosseguimento à quinta pauta do dia, a resolução da tarifa social. Passo a palavra ao senhor Jefferson. Eu vou só demonstrar na tela sobre a resolução da tarifa social, mas passar a palavra para o diretor de regulação, Rogel, para dar uma abordagem quanto ao projeto de resolução. Rogel? Foi encaminhado, senhor presidente, né, no grupo dos conselheiros, as minutas, né, das resoluções. Essa resolução da tarifa social era uma demanda urgente que nós enfrentamos, né, porque a lei veio em dezembro, dizendo que todos os operadores do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário deveriam implantar automaticamente a questão da tarifa social, mas nós aguardávamos uma posição da ANA, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento, e a ANA, recente, ela apresentou um calendário, né, exigindo que nós entidades reguladoras infranacional, apresentássemos como os nossos regulados estavam iniciando a aplicação da tarifa social. Isso, então, gerou essa urgência, e em função dessa urgência, por ser uma questão em concreto, que nós nomeamos cada ente regulado, então nós, inclusive, justificamos a dispensa da análise de impacto regulatório, que foi a resolução que os senhores aprovaram na sessão ordinária passada, né? E o que trata exatamente aqui? Primeiro ponto que vai tratar é a questão, se o Jefferson puder lá ir no capítulo 1, o que ali no capítulo 1 vai dizer é a categoria tarifária social e os critérios para concessão. Isso não é nada criado por nós, a entidade reguladora, na verdade é um apanhado da lei, mas nós temos uma posição da ANA que não contraria a lei, e também uma manifestação, nós temos uma portaria do Ministério da Cidadania que regula a questão do BPC
e a questão do CAD único, também, assim, não é criação nossa, então é uma reprodução, uma condensação de toda a informação para que o nosso regulado pudesse ter tudo numa única norma, né? Então, aqui a classificação é tudo de acordo com a lei. Aí, no capítulo 2, o Jefferson pode descer, a gente está lá do cadastramento e da perda do benefício. Aí, aqui nós vamos falar qual é o procedimento para fazer o cadastramento das famílias, né? Também isso não é uma criação nossa, na verdade nós estamos trazendo para a nossa resolução e condensando uma informação que vem com a lei e também vem com a portaria do Ministério da Cidadania. Então, é uma forma de facilitar a vida dos das nossas entidades reguladas. E, por fim, aí é uma questão lá no capítulo 3, Jefferson, se você vai descendo, né? Tem uma coisa chamada lista positiva. A lista positiva é aqui. São os municípios que começaram a implantar a tarifa social. A implantação da tarifa social, a lista positiva é uma determinação da lei. A ANA tem que ter essa lista. A ANA determinou que nós temos que alimentar a lista, mas ela dividiu essa lista positiva em ações. Então, você tem a primeira ação, o ente pediu o banco de dados do CAD único, o ente solicitou a revisão tarifária, o ente aplicou a revisão tarifária, daí instituindo a tarifa social nos moldes da lei federal. Então, vai ser uma implementação por etapas. E essas etapas, nós temos que estar informando a Agência Nacional de Água e Saneamento. Para isso, a gente traz todos os requisitos que a ANA criou, não somos nós que criamos novamente, e nós criamos aí no anexo 1, vai ter um formulário para facilitar a vida do nosso regulado, ele vai preencher um formulário e vai ter uma data para mandar para nós alimentarmos o sistema da ANA. Então, é uma forma de ajudar o sistema a ficar mais fácil para o nosso regulado que vai ter que implementar essa tarifa social. Por fim, o capítulo 4, da revisão tarifária, aqui é onde o Jefferson vai trabalhar e a sua equipe muito, né, Jefferson? Porque nós vamos ter que fazer assim, com base em todos os dados que vão ser colhidos, e aí criando a figura da tarifa social, o Jefferson e a sua equipe, né, a contabilidade regulatória, vai então fazer uma revisão tarifária com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. E para cada ente regulado será feito um estudo. Para tanto, para facilitar a vida, inclusive, e trazer isso de forma pública, até para o Ministério Público saber que os nossos entes regulados dependem de uma ação nossa, que dependíamos de uma ação da ANA, nós criamos um calendário, que é o anexo 3. Por favor, pode descer até o final, Jefferson. Aqui é o formulário, né, que eles vão preencher e mandar para nós, é bem simples, né? Pode descer. Aqui as datas que eles vão ter que entregar esses formulários para nós. São 3 datas. E, por fim, aqui, nós temos, o Paraná foi dividido em 3 regiões para efeito dessa resolução, e nós fizemos assim, aí, por sugestão da contabilidade regulatória, e só ele sabe dizer assim, a razão específica de cada um, mas o Jefferson quis dar uma dinâmica, considerando já o histórico de cada um, revisões que já foram feitas, etc. E daí foram divididas. Este ano, de maio a agosto, será feita a revisão para efeitos de tarifa social de Sertanópolis, Ibiporã, Jataizinho, Sertaneja, Santa Cecília do Pavão, Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da Serra, Santo Antônio do Paraíso, Nova Fátima, Abatiá, Bandeirantes, Andirá, Ribeirão, Claro, Marumbi, Caloré, Pitangueiras e Jaguapitã. Aí, de setembro a dezembro, será aplicado para outro lote, Marechal, Boa Ventura, Entre Rios, Mercedes, Pato Bragado, Porto Barreiro, Quatro Pontos, Tupanci, Antonina, Doutor Ulisses, Jaguariaíva e Mariluz. E, por fim, a terceira região vai ser para janeiro e abril do ano que vem. Então, assim, nós vamos começar este ano e concluir a aplicação da tarifa social somente no ano que vem, até abril do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter zerado e superado essa fase. Então, este é o projeto de resolução. E também quero adiantar aos nossos conselheiros que, assim que aprovada essa resolução, nós já prevemos fazer um curso presencial com os diretores de SAMAI, das autarquias, ou com os secretários que respondem por a pasta de saneamento, com os advogados que respondem pelo saneamento no município ou na autarquia, com as assistentes, pelo menos uma assistente social de cada município, né?
E também estamos convidando os prefeitos, né, mas a gente sabe que a questão do prefeito é mais complexo, para dar um curso que será no dia 10, das 13 horas até as 16 horas, são um curso intensivo de 3 horas, explicando esta resolução e dando condições para eles poderem levantar os dados necessários para a gente implementar a tarifa social. Então, esse trabalho de tarifa social começa hoje, né, no sentido de aprovar uma resolução, normatizar que era necessário. Em seguida, nós vamos dar uma capacitação, então, para todos os nossos entes regulados, né, e começarmos a alimentar o sistema da ANA, provando que nós estamos aí de acordo com a legislação e cumprindo toda a exigência da lei federal. Era essa a exposição, senhor presidente. Obrigado, senhor diretor. Gostaria de perguntar aos senhores conselheiros se tem algum comentário ou alguma pergunta a fazer. Eu não tenho nenhum comentário, nenhuma pergunta, gostaria de dar prosseguimento para a votação. Peço por gentileza que quem for favorável que permaneça em silêncio e se alguém for contrário, que se manifeste. Não tendo nenhuma manifestação contrária, gostaria de dar como aprovado a pauta da resolução da tarifa social. E dando prosseguimento à sexta e última pauta do dia, resolução transição preço regulatório. Gostaria de passar a palavra ao senhor Jefferson. Acho que Vou apresentar aqui a resolução e o Rogel pode abordar, né, Rogel? É sobre esse projeto de resolução aqui do Orcespar. Senhores conselheiros, como a gente... a grande questão foi assim, no final do ano passado, este conselho aprovou o novo preço regulatório, né? E, inclusive, criando um incentivo após um estudo da contabilidade regulatória, de que aqueles que já estavam regulados em água e esgoto, até 2024, poderiam aderir, desde que não estivessem aderido ainda, né? Em 2025, para manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, sem custo por 2 anos, desde que contratassem ou fizessem um convênio por pelo menos 2 ciclos regulatórios, equivalente a 6 anos. O que acontece? A diretoria assume esse equívoco. À época, não nos atentamos que nós já tínhamos regulados em manejo de resíduos sólidos. Quais são? Eram 5 municípios à época: Jussara, Mercedes, Andirá, Jardim Olinda e Colorado. E esses regulados, eles acabaram nos chamando a atenção, e essa semana mesmo eu estive dialogando com o Andirá sobre justamente essa questão. Por quê? A grande justificativa deles é assim: olha, eu estava pagando RSU. Do jeito que ficou a resolução 24/2024, se eu aderir à drenagem, eu vou ter que pagar a drenagem, porque na resolução não prevê que eu vou ser beneficiado. Só sou beneficiado em não pagar se eu não tivesse aderido também a resíduos sólidos. Na redação ficou: teria que aderir a resíduos sólidos e drenagem para não pagar resíduos sólidos e drenagem por 2 anos. E, de fato, nós acabamos criando, ainda que involuntariamente, uma distorção dentro do sistema, né? E para corrigir isto, o que nós estamos apresentando hoje? Que se estes municípios, que já eram regulados em resíduos sólidos no ano passado, aderirem à drenagem, eles terão o mesmo tratamento igualitário do que os demais que estão aderindo agora. Ou seja, eles ficarão por 2 anos sem a cobrança do preço regulatório em resíduos e drenagem. Depois, posteriormente, eles pagarão o preço regulatório, que é 50 centavos por cadastro imobiliário, desde que, nesse aditivo, eles assumam pelo menos mais 2 ciclos, né? Pelo menos 2 ciclos regulatórios, ou seja, um mínimo de 6 anos, né? Então, essa resolução, na verdade, é para corrigir um lapso que nós cometemos, né? Esquecendo dos nossos 5 pioneiros regulados em manejo de resíduos sólidos, né? Então, assim, para efeito de a gente equalizar essa conta novamente e atender eles com o mesmo critério que atendemos os outros 49 regulados do Orcespar. Era isso, senhor presidente. Agradeço ao senhor diretor
pela explicação dessa pauta. Gostaria de perguntar aos senhores conselheiros se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta a fazer. Como ninguém tem nenhum comentário ou pergunta, gostaria de abrir a votação. Peço, por gentileza, que os favoráveis permaneçam em silêncio e, se alguém tiver algo contrário, que se manifeste. Como não tivemos nenhum ato contrário, dou como aprovada a última pauta do dia, a resolução transição preço regulatório. E gostaria de passar a palavra ao senhor diretor, se tem mais alguma coisa a falar, ao senhor Jefferson, para podermos encerrar. A única questão que eu tenho a manifestar é que nós estamos visitando todos os nossos regulados, né? Estamos recebendo também visitas, né? Aqui vocês têm na apresentação algumas visitas que nós tivemos. O prefeito de Caloré veio até o Orcispar, né? Nós tivemos também lá na audiência pública do município de Marechal, tratando da revisão tarifária. Também recebemos o pessoal de Bandeirantes, recebemos diversos outros, né? E estamos visitando todos. E hoje, os nossos 54 regulados, nós temos visitado quase 50, quase 50, né? 47 regulados nós já visitamos, então está faltando só 7 regulados para que essa diretoria tenha visitado todos os nossos regulados nesse início de ano, né? Então estamos fazendo uma maratona pelo Paraná, né? Fora os municípios novos, né? Hoje, por exemplo, estou falando com os senhores, vindo aqui atender uma demanda do Executivo Municipal, eu estou hoje em Ribeirão Claro, né? E amanhã eu visito outros 3 municípios, sendo 2 não regulados e 1 regulado. Sertanópolis eu estarei visitando amanhã, também estarei visitando Santa Mariana e Cambará, salvo equívoco. E, por fim, acho que Jefferson, acho que a segunda colocação, nós temos uma questão do estatuto e a questão do aumento, né, do jeton dos conselheiros. Você pode manifestar, Jefferson? Nós estamos para autenticar o estatuto, né? E nós gostaríamos de levar, quem sabe na próxima reunião, apresentar todo o estatuto, como que vai ficar, todos os aspectos regulatórios e também a questão da relação ao valor mensal, né? Do qual nós iremos abordar também na próxima reunião, apresentar valores novos e tudo mais. Seria só isso por agora, e nós apresentamos na próxima reunião toda uma abordagem completa a respeito do estatuto. Acho que era isso, senhor presidente, que nós, do Orcispar, teríamos a apresentar ao Conselho de Regulação. Gostaria de perguntar a todos se alguém tem algum comentário ou se posso dar prosseguimento no encerramento. Bom, como não temos nenhum comentário, gostaria de agradecer a presença de todos na 21ª sessão ordinária e gostaria de dar por encerrada, então, a 21ª sessão ordinária do Conselho de Regulação e Fiscalização do Orcispar. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Amém. Até mais. Boa noite. Mais. Boa noite para mim.